distante ainda de se considerar. Politicamente, os partidos de Ouro Preto, que se podia distinguir, era mais o PTB, mas o PTB tinha gente de oligarquias, não vou dizer, não vou dizer oligarquia, porque os coronéis estavam tudo no PSD e na UDN, né? Ouro Preto. Mas o PTB tinha gente, tinha desde trabalhadores, estudantes de convicções de esquerda, mas eram minoria dentro do PTB. Os maiores representantes do PTB eram mais assistencialistas, como o Antônio Cardoso Ruiz, que era uma pessoa extremamente assistencialista, dava muito apoio para o povo, ele não tinha nenhuma conotação de convicção de esquerda. Ele era uma pessoa extremamente humanista, que não deixava ninguém abandonado, buscava médico, internação, remédio para todo aquele pessoal humilde, e era uma pessoa que, repetidas eleições, ele tinha uma votação crescente por causa disso. Ele não fazia isso com demagogia, não. Ele fazia isso com um espírito humanista. Não era populista. Não era populista, não. Ele fazia isso com um espírito humanista. Tudo que ele buscava fazer era para dar apoio a essa gente humilde. Mas não tinha a menor caracterização nem leve de socialista autoritarista. O que tinha, assim, mais formação, que podia se dizer, um pouco mais à esquerda, era o Sebastião Francisco. Mas também era uma pessoa que, o Antônio Gorias era de ação, ele agia. O Sebastião era mais de diálogo, de papo, de conversa, né? Pessoa que lia, um sujeito inteligente, foi militar de carreira, reformou na polícia e tal, ficou ali. Era uma pessoa muito boa, compreendia a situação. No mais, o Benedito Xavier, no qual eu fui razoavelmente boa relação de amizade, era também do mesmo jeito, mas o Benedito já era assim, mais como médico ele fazia aquele trabalho político para agradecer o nome dele, mas não se enquadrava muito em linha de extrema esquerda, não. Ele respeitava muito, eu sei que ele respeitava muito o Brizola naquela época, nas pregações do Brizola na rádio Marique Veiga, mas ele era uma pessoa assim, bastante ponderada, né? Ponderada. E como médico, ele podia complementar esse trabalho do Roriz, do Sebastião e de outros, com o apoio que o médico dá às populações carentes. Então ele era uma pessoa muito popular, a tal ponto que ele foi 3 vezes eleito prefeito de Ouro Preto, nas 3 vezes que ele se candidatou. Foi a primeira vez que eu voltei na minha vida, em 58, tive a satisfação de ajudar a eleger o prefeito de Ouro Preto, né? E nas outras vezes que ele foi eleito, no processo que após 64 que recriminasse, ele foi eleito mais 2 vezes prefeito de Ouro Preto, no voto popular, a popularidade que ele gozava no meio da população. Agora, o Sebastião também, em relação, por exemplo, a vocês, que era do Partido Comunista, ele tinha uma vantagem que ele ajudou a fundar sindicatos, né? Como uma pessoa que estava ligada aos trabalhadores. Havia uma discussão muito grande em formação de sindicato de Ouro Preto. O sindicato de Ouro Preto tinha que ser o sindicato metalúrgico para agregar o pessoal da Alcan. O Dr. Raimundo Campos Machado, que era o diretor-geral, presidente da Alcan Ouro Preto, ele lutava bravamente para impedir a presença do sindicato. Até houve um episódio interessante no seminário da CISEG, que o Marcelo de Nascimento desvirtuou o debate na hora que o Dr. Machado estava falando e fez o pronunciamento dele que caiu na hora dos debates. O Marcelo desvirtuou o negócio e perguntou ao Dr. Machado por que ele bloqueava qualquer tentativa de formação do sindicato trabalhador. O Dr. Machado ficou roxo e falou: não vou me furtar a responder a sua pergunta, embora ela não seja pertinente ao assunto aqui. E se manifestou radicalmente contra o sindicato, blá 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 blá. Aí começou a haver uma aproximação dos trabalhadores, dos metalúrgicos de Ouro Preto, com o sindicato de Bourlier, Miguel Bourlier, porque lá tinha a usina UIG, né, e tinha um sindicato. Aí começou a tentar agregar os metalúrgicos de Ouro Preto naquilo lá. Mas
as represálias logo se apareceram, né? Se manifestaram. Eles não queriam saber de sindicato para representar ninguém. A Alcântara usava daquela lei da estabilidade, aos 8 anos e meio mais ou menos, ela mandava todo mundo que era para estabilizar embora. Depois podia até havia contratar, mas não queria saber de estabilidade ninguém. Era radicalmente contra a legislação trabalhista naquilo que beneficiava o trabalhador. Né? Às vezes até com alguma razão, não sei, mas ameaçou a estabilidade e botava fora. Aí uns 2 anos depois, se o camarada fosse bom, podia até recontratar. Mas não aceitava aquela estabilidade. E foi um dos primeiros atos do governo militar, 67, ao criar o Fundo de Garantia, a extinção da estabilidade. E o trabalho que vocês faziam lá com um membro do partido, era mais ou menos 14 membros que atuavam, né? E o trabalho era distribuir panfletos, que tipo de organização? Nosso trabalho era muito mais no meio estudantil. No meio dos trabalhadores, a gente não tinha penetração, a penetração era muito pequena, porque por causa desses problemas o pessoal tinha um verdadeiro pavor. Né? A gente deixava isso para algumas lideranças que existiam já no meio deles lá, como uns que estão citados nesses documentos aí do DOC, que tentavam fazer alguma coisa, o Aderino, outros aí, né? Não, aqui não tem ninguém deles não. Então, esse aqui é estudante. Então, essa aí é com o tal de Moreirão, não, né? Moreirão? Não, né? Não. Controvertinos, eu, no professor Chucarinha, até aqui. Quem podia atuar mais lá, no meio trabalhista, alguns tentavam, mas eram os próprios operários. Os próprios operários, e talvez alguns ligados aos próprios trabalhadores. Ney Almeida, nem estou sabendo quem é, eu preciso conversar com esse aderido aqui, era bastante atuante, aderido de Feirões, que eu me lembro. E aí são os operários, metalúrgicos. O Instituto do Estado de 64. Tem um depoimento aqui que mostra uns nomes aí que eu não estou me recordando agora, que atuava no meio trabalhista. A gente não tinha atuação no meio dos trabalhadores, ou atuação muito pequena, porque era perigoso para os próprios trabalhadores, entendeu? E tinha que ser um trabalho muito lento e tinha que, vamos dizer, fazer a cabeça de meia dúzia deles para eles expandirem por lá. E isso estava começando, porque o Ouro Preto tinha uma tradição religiosa muito forte e a padraiada lá era ligada à Arquidiocese Mariana, uma arquidiocese muito antiga, extremamente conservadora. E o arcebispo era o tal de Dom Oscar de Oliveira, né, que não batia em nada com as encíclicas papais mais progressistas, né? Não apoiava o movimento de julho, nem coisa nenhuma. Então, aqueles padres de Ouro Preto seguiam essa linha, exceto um, que era muito independente, que pouco rasgava para isso, mas era uma pessoa muito discreta, que era o padre Zé Pedro Mendes de Barros, saudoso Padre Mendes, grande figura humana extraordinária, e que tinha uma linha assim mais aberta, através do GLTA, através da JUT, né? Eles davam uma forma de assistência, mas de forma muito discreta, porque destoava do clero ouro-pretano, que era extremamente conservador e defensor de elite, né, das elites. E lá se distribuiu nos novos rumos? Não distribuímos não. Alguns de nós, quando vinha Belo Horizonte, comprava, levava e tal, era o jornal do Partido Comunista, né? E o jornal mais comum em Ouro Preto na época era um jornal chamado Semanário, que era um jornal mais de linha nacionalista, de esquerda nacionalista, né?
mas que era semanal. Uma vez a gente em Belo Horizonte pegava, fazia uns 2 e distribuía lá para o pessoal para leitura. Mas vocês não faziam nenhum tipo de trabalho de panfletagem, não? Não. Só essas épocas dessas 21 essas épocas de greve, né? Só no período das greves, né? A greve, a confusão que deu a posse do João Goulart com a renúncia do Jango, houve um bafafá danado. E naquela época, todo mundo queria a posse do João Goulart. Era de direito, que tinha sido eleito democraticamente. Então foi um negócio incrível em agosto de 68. Porque uniu esquerda e direita lutando pela posse de João Goulart. Tanto que eu fui no carro do Zé Barbosa, do José Barbosa, com os filhos do Zé Barbosa, e mais um grupo, e lotamos o carro, fomos panfletar lá em Mariana, em favor da posse do Jango. Eu me lembro que nós entramos lá no seminário, invadimos o seminário, vai de madrugada, tem um panfleto para todo lado. E a gente era agressivo nisso, né? O clero era extremamente reacionário, e nós íamos partir para ver briga mesmo, né? E fomos lá no seminário, eu estava com esses caras, né? Aí, depois veio a ordem, né? A polícia não perseguiu ninguém, e fizemos aquele manifesto, prenderam os caras que estavam enfrentando lá na cidade, o famoso Tenente Carlos. Aí veio a ordem para tomar atitude nenhuma, e o Tenente Carlos liberou a panfletagem. Nós chegamos em Ouro Preto, apavorados, porque vinha a turma de lá, vocês vão ser presos, muita coisa toda. Aí nós resolvemos descer na passagem, pegar a linha do trem e voltar para cá. Aí subi pelo Condator, vou parar lá no Alda Cruz. Quando chegou no Alda Cruz, está clareando o dia, e tinha uma turma panfletando lá perto da igreja Santa Efigênia. Botou uma turma lá que falou, não, o delegado liberou, prendeu os coisas, vocês panfletarem em Mariana, mas ele prendeu, depois ele concordou com o manifesto e deixou panfletar, que veio ordem do governo de Minas, do Magalhães Pinto, para não fazer repressão do movimento, não, porque todo mundo queria a posse de João Goulart, era só uma parcela de e o Magalhães queria ser candidato em 65, né? Não queria se indispor, né, daquela maneira, muito radical, porque os militares radicais. E a vinda do Francisco Julião, vocês presenciaram? Infelizmente eu fiquei sabendo depois que ele esteve no preso, a famosa vinda do Julião, que foi combatida pelos padres e pelas forças reacionárias da cidade, né? Eu fiquei sabendo depois. Infelizmente não fiquei conhecendo nessa oportunidade. Mas era uma figura de projeção e que fazia um trabalho nesse sentido que a gente sempre defendia. Que precisava fazer a reforma agrária da terra para quem pudesse trabalhar, não usar as terras, extensão imensa de terra para famílias fazer especulação imobiliária para ganhar dinheiro. Dessa terra. E o Julião começou esse movimento. E ele não tinha nada de extremista, não. Para a época ele era um perigosíssimo cidadão que põe em risco, quer que seja, né? Mas ele era uma pessoa tão, que a gente sentia, né, sem conhecer, tão séria, tão ponderada, que ele na anistia voltou no Brasil, ele veio ao Rio de Janeiro.